A seguir você vai ver um pouco sobre a primeira guerra ocorrida no Brasil, a Guerra de Iguape. Em 1530, com o propósito de realizar uma política de colonização efetiva, foi organizada uma expedição ao Brasil. No dia 12 de agosto de 1531, Martim Afonso de Souza chega em Cananéia, litoral de São Paulo. Ao chegar lá encontra dois europeus, o então bacharel de Cananéia, que disse que estava morando há mais de 30 anos na região. Mas como há mais de 30 anos? Será que ele estava morando aqui antes do descobrimento do Brasil? Até hoje não se sabe ao certo, mas a história mais convincente é que ele era um degredado que foi lançado naquela região que seria a divisa entre Espanha e Portugal de acordo com o Tratado de Tordesilhas. Está surpreso? Ainda tem mais. Junto a ele tinha um cara chamado Francisco de Chaves, que também era um desertor europeu. Esse cara e outros degredados que moravam ali, todos cheios de mulheres indígenas e todos sob o poder do bacharel de Cananéia, dizem para o Martim Afonso de Souza: existe uma trilha que vai até um território repleto de montanhas enormes, cobertas de neve, onde vive um povo riquíssimo cheio de ouro e prata. Francisco de Chaves diz para ele o seguinte: se você me der uma tropa com 50 soldados, eu saio daqui de Cananéia, vou até esse lugar e daqui a 10 meses eu estarei de volta com 400 escravos indígenas carregados, cada um deles com um cesto cheio de ouro e prata. Martim Afonso de Souza, que já sabia dessas histórias, pega 80 soldados e designa um cara chamado Pero Lobos para ir junto com eles. Em janeiro de 1533, mais de 10 meses depois da partida, Martim Afonso de Souza volta para Cananéia e descobre que os caras sumiram. Ele sai de Cananéia e vai para São Vicente. Fica lá esperando os caras em São Vicente, nada. Então ele parte para outras missões, deixando outros caras no poder da vila. Em outubro de 1533 chegam as notícias de que a expedição de Francisco de Chaves e Pero Lobo foram atacados pelos índios Carijó e exterminados logo ali no Paraná, perto da Foz do Iguaçu, longe do Peru. Então surgiu o boato de que quem teria ordenado o fim dessa expedição tinha sido o bacharel de Cananéia, que baixaria em bacharel. E daí o emissário é mandado até Cananéia. E chegando em Cananéia, o emissário diz para o bacharel: o teu degredo a partir de agora será cumprido não em Cananéia e sim em São Vicente. Lá junto com o bacharel tinha um cara que agora aparece na história chamado de Rui Garcia Mosquera, que era um espanhol pica das galáxias que tinha desertado da expedição do Sebastião Caboto, que tinha passado ali em 1526. Esse Rui Garcia Mosquera tinha desembarcado ali em Cananéia, mas em vez de se instalar em Cananéia, se instalou em Iguape com a permissão do bacharel que mandava ali naquela área. Quando os emissários chegam lá para dar o ultimato no bacharel, o Rui Garcia, que estava lá e era um cara meio nobre espanhol e tal, ele diz assim: essa terra pertence à Espanha e era bem na divisa mesmo, talvez até fosse da Espanha. Ele diz assim: eu não vou sair daqui não, cara, de jeito nenhum, e nem o bacharel, eu estou aqui em nome do rei Carlos V. Era mentira, né? Porque ele tinha desertado, mas na hora do vamos ver ali ele mandou essa nos portugueses. Aí o emissário diz ao bacharel: se você não estiver em São Vicente daqui 2 semanas, a gente vai vir aqui te buscar à força. Os cara falou: tá bom. O otário ainda deu o prazo, né? Obrigado por terem avisado a data kaká. Aí acontece uma história incrível. Chega o navio francês para pedir mantimentos, mulheres e escravos pro bacharel. Sobe a bordo toda a turma do bacharel, prendem os cara, mata alguns, e roubam os barcos deles e pegam os 4 canhões do barco e levam os canhões pra praia. Cavam uma puta trincheira em Iguape, em um lugar chamado Icapara, que é um riozinho que acaba ali no rio Iguape. E passam os tais 10, 15 dias que os portugueses tinham dado de prazo e eles vêm pra buscar o bacharel. Quando eles chegam em Cananéia, tem uns índios lá falando: eles estão tudo ali em Iguape kkk. É só ir ali e pegar. E os cara vai em Iguape kkk, e chega lá, de repente eles se deparam com 4 canhões e com um monte de lança. O bacharel mata 80 portugueses cara kkk. E daí ele ainda insatisfeito pega o barco francês, bota toda a tropa dele e vai até São Vicente. Chegam em São Vicente, destroem a cidade inteira kkk, a cidade que era a primeira cidade brasileira, primeira vila fundada no Brasil. Destroem e botam fogo na vila inteira. Destroem o Pelourinho, que é o lugar onde os malfeitores eram punidos, e acima de tudo, queimam o cartório, isso que é o melhor, porque no cartório já estavam registradas todas as escrituras de posse, né kkk. Antigamente os portugueses chegavam em um lugar, tomavam posse do lugar que era indígena há milhares de anos e aí dividiam entre eles e carimbavam no cartório. Queimaram até a igreja. E daí voltam para Cananéia e ninguém mais ataca eles. Esse evento atrasa em mais de 10 anos a colonização do sul do Brasil. Em 1542, quando os portugueses tentam recriar São Vicente, vem um maremoto com ondas com 10 metros de altura que devastou o pouco que eles tinham construído de novo.
E sabe qual a melhor parte dessa história, cara? É que ela não tem fim. Ninguém sabe o que aconteceu com o bacharel. Ninguém sabe o que aconteceu com o Rui Garcia Mosquera. Ninguém sabe nada. O fato é que esses caras continuaram vivendo anos em Cananéia e até hoje Cananéia é isolada. Cananéia continua cercada de matas e mistérios.